Olá, amado irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração. Hoje é dia 29 de setembro e com alegria nós celebramos a festa dos arcanjos, São Miguel, São Gabriel, São Rafael. Ao celebrarmos a festa dos arcanjos, em primeiro lugar nós estamos professando a nossa fé que o Deus que criou tudo o que nós vemos também criou seres espirituais. Sim, o poder de Deus é muito maior do que aquilo que está diante dos nossos olhos. As suas criaturas espirituais, ou seja, os anjos, estão diante dele cantando a sua glória, adorando e servindo, ao mesmo tempo que ele envia-os para vir ao nosso encontro e nos ajudar na travessia da vida. Nós, ao celebrarmos os anjos, agradecemos o cuidado de Deus sobre nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Enviai, Senhor, os vossos anjos para acamparem ao nosso redor, trazendo do vosso coração amoroso toda a bênção que precisamos. Livrai-nos de todo mal com a ajuda de Miguel. Dai a cura que precisamos através de Rafael, a força e a alegria da boa notícia por São Gabriel. Amém. Ouçamos o evangelho que a igreja nos oferece nesse dia, que é narrado por São João. Naquele tempo, Jesus viu Natanael que vinha para com ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crestes porque te disse, eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Os versículos do Evangelho que nós acabamos de ouvir nos mostram o grande encontro de Natanael com Jesus. Um encontro que surpreende Natanael, enche o coração dele de alegria. Mas para a gente entender a força desse encontro, a gente precisa voltar um pouquinho para se lembrar. Você deve se lembrar que Filipe vai até Natanael e fala: Natanael, nós encontramos o Senhor. Só que Natanael, ele racionaliza aquele grande anúncio feito por Filipe. Ele, que já era um homem de Deus, ele que já era um homem bem-sucedido, acha que não tem muito mais a esperar. Acha que o que ele tinha para alcançar, ele já alcançou, abrindo mão das surpresas que Deus realiza na nossa vida. Irmão e irmã, o nosso Deus é um Deus que tem grandes coisas para a nossa vida. Hoje eu quero convidar você, em nome de Jesus, a abrir-se, em primeiro lugar, ao encontro com Deus. Natanael, ele não é uma pessoa ruim. Ele não é um pecador, como nós vamos na leitura do Evangelho, vendo Jesus que vai ao encontro ou que recebe a visita de tantos pecadores, como aquela mulher pega em adultério, que jogada aos pés de Jesus já não esperava mais nada da vida porque estava vivendo uma situação limite por causa do seu pecado. E em Jesus ela encontra perdão e salvação. Ali o poder de Deus mudou a vida dela. Ou então outra pessoa numa situação limite, Zaqueu, lembra? Aquele cobrador de impostos pequenininho que sobe na árvore para ver Jesus, mas assim, sem nenhuma expectativa, sem esperar nada, porque ele nem acreditava que Jesus fosse olhar para ele. Mas Jesus para o seu caminho e olha, e não só olha, como entra na casa dele, entra na família dele, muda aquela história. Então, nós vamos vendo o tempo todo no Evangelho Jesus que age de maneira transformadora nesses que estão numa situação limite da vida. E quando nós estamos nessa situação limite da vida, é mais fácil
ou talvez até mais forçado a gente colocar a nossa esperança em Deus quando nós estamos sofrendo, quando nós estamos no pecado, quando nós estamos endemoniados ou enfrentando qualquer tipo de mal. A gente grita pelo Senhor, a gente vai ao encontro do Senhor e coloca nele a nossa esperança. Mas o encontro com Natanael é um encontro diferente, justamente porque não traz o extremo da vida, porque não traz aquela situação limite cuja esperança em Deus se torna o único recurso. Não. Natanael já tem a esperança em Deus. E a prova de que Natanael é um homem que espera em Deus é porque ele vive a sua palavra. Tanto que o Evangelho fala que Jesus viu Natanael debaixo da figueira. O que isso significa? A figueira na Bíblia é o grande símbolo de Israel. Então, quando Jesus vê Natanael debaixo da figueira, tem duas coisas. Primeiro, que na prática, no acontecimento factual, muito provavelmente Natanael está lá estudando a Bíblia. Mas é um símbolo também, porque estar debaixo da figueira significa viver os mandamentos de Deus. Então, de algum modo, Natanael colocou já em Deus a tua esperança. Só que a maneira que ele colocou a sua esperança em Deus é uma maneira limitada pela sua visão. É uma maneira que ele mesmo delimita. Aqui Deus pode agir e aqui Deus não pode agir. Tanto que quando Filipe vem e faz o convite, Natanael, eu encontrei o Senhor, nós encontramos o Messias. Natanael fala, quem que é? Ah, Jesus de Nazaré. Ele fala, não é. De Nazaré pode vir alguma coisa boa. Ou seja, Natanael, que embora confie em Deus, ele caiu numa mornidão da fé. Ele definiu o que é e o que não é Deus. Ele colocou um limite naquilo que Deus pode ou não pode fazer, ou da maneira que deve fazer. Então, quando ele escuta o convite, quando ele escuta a notícia, ele não consegue se surpreender. Ele diminui, ele fecha. E é tão bonito que depois Filipe faz o convite, vinde e vede, e ele vai. E é o que nós ouvimos no Evangelho, essa chegada, Jesus já o recebe de uma maneira surpreendente. Porque antes que Natanael chegasse, porque antes que Natanael falasse alguma coisa, Jesus já fala, aí está vindo um israelita de verdade, um homem sem falsidade. E ali recebe a primeira surpresa. Ele até fica surpreso e fala assim, mas da onde o Senhor me conhece? E aí Jesus fala, não, Natanael, antes que você viesse, eu te vi debaixo da figueira. E aí, com esta fala de Jesus, ele vai dizer, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ou seja, Natanael é surpreendido por Deus. Tanto, mestre, tu és. As surpresas que Deus realiza na nossa vida, elas são um caminho para a fé genuína. Você consegue entender, meditando esse encontro, que, meu irmão e minha irmã, nós precisamos deixar Deus nos surpreender todos os dias. Não é somente quando nós estamos desesperados ou numa situação limite, não. Hoje Deus quer te surpreender. Tanto que Jesus vai dar qual é a resposta. Natanael, você acreditou porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Coisas maiores do que esta você verá. Irmão, eu tenho certeza que em algum dia você já foi tocado pela graça de Deus. Uma misericórdia que perdoou o seu pecado, uma bênção que transformou a sua vida, uma graça, uma cura. Eu não sei, mas eu tenho certeza, em algum momento, você já se encontrou com o poder de Deus. Mas hoje, o que Jesus está te dizendo é, coisas maiores do que esta você verá. Então você precisa abrir-se às surpresas de Deus. O Deus que fez, Ele faz todos os dias. O Deus que perdoa o pecador é aquele que sustenta o santo. O Deus que nos tira da sombra da morte é aquele que dá sentido à nossa vida. O Deus que vem e nos liberta de tudo quanto é tipo de sofrimento é aquele que na nossa alegria faz ela ser plena. Hoje, ao olharmos para Natanael, nós precisamos tirar da nossa cabeça tudo aquilo que a gente tem de pré-concebido, ou então daquilo que a gente fala, não, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Não. Deus surpreende sempre. Coisas maiores do que tudo que a gente já viu, Deus pode fazer. E aí ele vai dizer na sequência, você vai ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo em torno do Filho do Homem. Os anjos
São Miguel, São Gabriel, São Rafael são instrumentos para as surpresas que Deus tem preparado para a tua vida. São Gabriel é aquele que traz as grandes notícias, boas notícias, é a força de Deus para nós. São Rafael, aquele que traz a cura de Deus, que vem em favor da nossa fragilidade, nos tirando da dor e do sofrimento e nos levando para uma vida plena. São Miguel, arcanjo, o grande príncipe da milícia celeste, o defensor no combate, é o auxílio de Deus para a nossa luta. Irmão, irmã, deixa Deus te surpreender. O que ele fez é pouco perto do que ele vai fazer hoje, agora. Coisas grandiosas ele quer fazer na tua vida. Feche os seus olhos, abra o seu coração para você ter a visão espiritual. Os anjos do Senhor estão ao seu redor e vão te ajudar. E aí você, para encerrar, poderia me perguntar: Padre, como então eu faço para ser surpreendido por Deus? Eu não tenho outras palavras para te dizer, a não ser aquelas que Filipe disse quando Natanael falou assim: não, de lá não pode ter grandes coisas. Vinde e vede. Entenda o vinde como um esforço. O agir de Deus, a surpresa de Deus, o poder de Deus para você, independente se você está no pior momento da sua vida ou se você está no melhor, exige de você um esforço. Você precisa ir ao encontro deles. Então, você tem que ir na missa, você tem que rezar, você tem que ler a palavra. É um esforço, não é mágica, é um encontro. Eu vou até Jesus e Jesus vem até mim. Então precisa fazer a tua parte. E depois desse esforço vem o momento da intimidade. É o vede. As coisas espirituais, a graça que Deus realizou para a nossa vida exige de nós essa visão sobrenatural. Não são com esses olhos que nós veremos, mas é com os olhos da fé que nós vemos quem Deus é. Que nós vemos o seu agir poderoso e nos surpreendemos com sua graça. Vede. Como? Pela intimidade. Reze. Esteja perto de Jesus. Ele que te vê também quer ser visto por você. Coragem, que hoje os anjos do Senhor possam trazer as surpresas que Ele tem reservada para a sua vida. O que Deus fez é pouco. Coisas maiores você verá. Tenha fé. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.